está colocando aqui para gravar, pronto. Galera, hoje temos uma missão aqui para conversar a respeito do Bússola, só que do Bússola nós já conversamos, né? Então, a gente vai falar aqui de como que nós estamos complementando e melhorando a ferramenta para o nosso dia a dia aqui, tanto dos franqueados quanto para os agentes. O que a gente vai conversar aqui hoje? Sobre a nova funcionalidade do set no Bússola. Então, acho que alguns de vocês já foram dando uma fuçada e já viram lá que agora tem a opção. Hoje a gente vai entender como é que funciona aqui essa nova funcionalidade. Então, basicamente, vou falar para vocês como que o Bússola vem ajudando o nosso time de polos. Então, naturalmente, deve ajudar também o nosso time de franquias. Quais são as oportunidades que a Bússola com o set trazem para nós. Como que vai funcionar a calculadora do set na Bússola, e depois eu vou compartilhar a tela do meu celular e vou fazer um exercício aqui com vocês para todo mundo entender exatamente como que a gente vai mexer ali no Marco Polo na hora de utilizar o Bússola com o set. Beleza? Boa! Então tá bom. Beleza. É isso aí, Luiz. Vamos junto. Pessoal, qual que é a ideia inicial da gente ter a Bússola? Primeiro de tudo, nós queremos ter uma maior padronização na interação com o cliente. Cara, o Peterson, ali em Cerqueira César, será que ele conversa com o cliente nos mesmos padrões que o Miguel, lá no Rio Grande do Sul? Será que os agentes do Peterson conversam e desenrolam um diagnóstico nos mesmos padrões que a turma lá do Miguel, no Rio Grande do Sul? Então, hoje, a gente tem uma dispersão muito grande. Então, quando nós trazemos ferramentas que ajudam a guiar a nossa conversa com o cliente, nós começamos a criar um padrão de comunicação. E isso deve trazer algum benefício, desde que, obviamente, a gente padronize da maneira correta. Então, o feedback de vocês sempre vai ser importante. Terceiro ponto, a gente vai ter agora a oferta sugerida mais a integração com o pricing. Então, muita gente que utilizou o Bússola lá no começo do ano falou que, cara, o folder, ele é legal, sim, de fato, porém, ele não mostra as taxas, aí a gente tem que fazer o pricing e manda o contrato, então vai tudo desconectado ali. Então, agora, a gente consegue mandar a proposta de pricing junto com a oferta sugerida com o folder do Bússola. E, por último, nós vamos falar aqui, né, da principal vantagem competitiva que nós temos frente à concorrência. Vou dar todos os detalhes para vocês. Só assim, Nossa, desafinei, né? Só assim... O cara dá 34 anos, dá um desconto. As cordas vocais já não sustentam mais, né? Galera, por favor, vamos fazer um exercício de honestidade aqui? Ergue a mão aqui. Ó, nós temos 69 pessoas presentes. Quem aqui nunca usou o Bússola? Assim, não vou colocar ninguém no prego, pode ficar tranquilo. Só para a gente ser sincero aqui. Ó, 2, 5... Não é possível que só 5 pessoas não utilizaram a Bússola aqui. Todo mundo, todo o resto. Ah, bom. Ah lá, boa. Boa, tá bom. Eu quase falei nomes, né? Falei, não vou expor, né? Aí eu vi uma pessoa levantando a mão e ia falar, oi, você não tá usando a Bússola, né? Boa. Galera, seguinte, a Bússola é mais uma das ferramentas que a gente tem para alavancar aqui, para evoluir a forma como a gente interage com o nosso cliente. Então, é a mesma coisa que se você tem um prego para afundar ele num pedaço de madeira, e às vezes você está tentando martelar esse prego aí com uma chave de fenda. Vai resolver? Cara, talvez resolva. Mas as ferramentas corretas, elas ajudam a gente a chegar no nosso objetivo com mais facilidade. Então, muitas vezes ali, a Bússola está ali para ajudar a gente, só que a gente fala, ah, não, cara, eu já estou aqui no comercial faz 2 anos, 1 ano, isso aqui não é para mim, não. Cuidado, porque às vezes as ferramentas novas estão surgindo para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar, para dar mais fluidez na nossa conversa com o cliente, e a gente não está utilizando essas ferramentas, tá? Uma das principais características que a gente tem aqui na Stone, tanto para franqueados, quanto para agentes, e até para Nath, Dani Sprea, Dani Campos, que estão aqui com a gente, o Eriquinho, é a capacidade que a gente tem de se adaptar rápido às mudanças. Então, quanto mais a gente demora para poder se atualizar, quanto mais a gente demora para aprender a utilizar as novas ferramentas, mais defasado a gente vai ficando como uma pessoa que deveria estar contribuindo ali no final do dia com o nosso cliente, ok? Então, por favor, turma, atentos aí à Bússola, depois dessa chamada, missãozinha aí para todo mundo dar uma mexida nela. Ótimo. Rafa, prova para mim que isso aqui está ajudando. Eu trouxe os números do Polo, porque aqui em franquias nós temos uma amostragem um pouco menor, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó, nos números gerais que vocês estão vendo aqui, nós interagimos com 403 mil clientes, gerando
200 mil propostas e nós credenciamos quase 75 mil clientes. Isso aqui são os números das pessoas que não utilizaram a bússola, da galera de polos que não utilizou a bússola. Isso aqui trouxe para a gente uma conversão de 50% entre clientes trabalhados e novas propostas, ou seja, metade dos clientes que a gente conversava, nós gerávamos novas propostas. E das novas propostas se tornando novos clientes, 35%, ou seja, 1/3 de todo cliente que recebia uma proposta em polos tornava-se um novo cliente. Só que olha a diferença para a turma que usou a bússola de fato. Nós operamos aqui com 65% de conversão de clientes trabalhados para novas propostas. Ou seja, aumentamos em 40% a conversão de quem a gente interagiu versus quem recebeu proposta. Mas a conversão mais legal de todas está aqui, ó. Dos clientes que receberam a proposta através do Bússola, nós credenciamos metade. Agora imagina, o que isso quer dizer? De cada 2 clientes que ouviram uma proposta apresentada pelo Bússola, através do Bússola, usando a nossa ferramenta, usando o custo efetivo total, metade se tornou novo cliente. O que isso quer dizer? Cara, se você não utiliza, a sua conversão naturalmente pode cair. É isso que os números estão ensinando para a gente. Eventualmente, galera, a gente está deixando passar uma baita de uma oportunidade aqui, tá bom? Então, a conversão de quem usa a bússola é muito maior. Você credencia mais propostas que você deixa. Ou seja, você deveria conseguir dedicar mais tempo de qualidade com o cliente, pensando em como que eu vou credenciar ele, como que eu vou organizar meu dia, como é que eu vou ajudar meus clientes e tornar ele um novo parceiro nosso aqui. Ok? Boa! Então, atentos aí quem não está utilizando a bússola. Quais são as oportunidades que nós temos aqui, pessoal? Imagina o seguinte, o agente comercial, o seu Marco Antônio, ele tenha agendado uma reunião e realizou todo o diagnóstico com o cliente. Pô, cara, você fez uma conexão legal, fez o rapport ali, aí você entrou na fase de diagnóstico, mas na hora que você descobriu as taxas do cliente, essa é clássica, né? O cara tinha lá, sei lá, a PagSeguro no balcão. A hora que você olhou, falou, é PagSeguro que esse cara tem, cara. Ah, essas taxas dele. A cara do Marco, isso aconteceu ontem comigo, rapaz. Né? Cara, aí já deu aquele desânimo, né? Putz, mano, PagSeguro, eu já sei que esses caras aí têm tal taxa e já achou que a proposta da Stone seria mais alta. Instantaneamente, Marco, o que acontece? Você se rendeu, né? Ah, perdi a venda. Puta, cara, não vai dar para conversar aqui, não. Então, essa é uma situação que acontece com muita frequência na rota. Pô, a gente vai, faz um baita de um diagnóstico legal, conversa com o cliente fica animado, só que a hora que você pergunta o que ele usa, você vê ali no balcão, você já fala, nossa senhora, a Cielo aqui na minha região tá destruindo tudo, cara, não vai dar esse preço deles aqui, e você mesmo já se derrota sem nem avançar ali a conversa com o cliente. O que a gente deixou passar de oportunidade aqui, Marcão? O agente, ele esquece de mapear todos os custos. Então, esse é um ponto. A gente sempre vai na tendência que o cliente traz para a gente. O cliente quer falar de débito, ele quer falar de crédito, quer falar de antecipação do seu aluguel. Mas existe toda uma outra estrutura de custos que a gente sempre deveria estar atento. Então, essa é uma oportunidade. Segundo, ele acaba comparando taxa com taxa. Ah, o cliente ele tem 1,1 no débito e eu tenho 1,27. Eu tenho um pouquinho menos no crédito e ele tem um pouquinho a mais. Então, você fica comparando taxa com taxa e fica aquele papo de louco. Quem nunca se enfiou numa conversa dessa com o cliente, né? O cliente fala assim, não, mas a minha taxa do débito é melhor. Você fala, mas a minha de antecipação é melhor que a sua. Ah, mas eu não pago máquina. Ah, mas você só paga adesão uma vez. Cara, fica um papo, assim, completamente doido, porque a gente não tem um padrão para conversar com o cliente. Então, se a gente soma todos os custos que o cliente tem com a concorrente e compara com todos os custos de uma vez só que ele tem com a Stone, a gente está utilizando a comparação por custo efetivo total. E aí a gente cria um número para poder comparar, de fato, o que o cliente paga com a concorrência e o que ele investiria para ter a Stone como parceira. É isso que a gente está falando aqui hoje. Terceiro ponto. Às vezes, Marcos, o que a gente faz? A gente não se aprofunda na modalidade que o cliente mais utiliza. Essa é clássica também, né? Cara, me diz uma coisa. Supermercado normalmente parcela muito? Cara, supermercado, posto de gasolina, não parcela muito. Ele passa débito, crédito, passa os vouchers. E às vezes, cara, assim, obviamente não nesse caso, mas às vezes a gente vai entrar numa discussão com o cliente onde ele não utiliza tanto a modalidade e aí ele está se apegando a um preço que não vai interferir ali. Pô, um caso clássico, o Pix. Cara, Pix no POS. O cliente passa 50 mil, ele passa
sei lá, 25 mil no débito, 25 mil no débito, 23 mil no crédito, e ele passa 2 mil reais no Pix. Só que aquele Pix, que é zero na concorrência, para ele é tipo o troféu que ele deixa em cima do balcão dele. Só que esses 2 mil reais, cara, se você cobrasse 1% de diferença ali, cara, ia dar quanto? 20 reais. Será que se a gente não fizesse uma conta melhor com o cliente, a gente não ia estar conseguindo eliminar esses 20 reais aí da diferença? Às vezes. Quarto ponto. A gente passa a ter dificuldades em cálculo com o SET. E eu sou a melhor pessoa do mundo para dizer isso para vocês. No começo do ano, praticamente todo mundo que está aqui nessa chamada desde o começo do ano fez aquela avaliação que chama DNA. Né? Todo mundo lembra, os franqueados provavelmente se lembram. Sabe qual foi uma das questões que a gente mais errou? A questão de custo efetivo total entre os agentes. Ou seja, a gente provavelmente não estava conseguindo fazer essa conta. Calma, isso aqui não é para apontar o dedo na cara de ninguém. Isso aqui é para dizer que uma das ferramentas que podem ajudar a gente a ter uma conversa melhor com o cliente, a gente provavelmente estava pecando na parte teórica. E às vezes fazia uma conta e errava com o cliente e tudo mais. Agora, pessoal, a bússola vai fazer toda essa conta aqui para a gente. Não quer dizer que vocês não precisam saber, fazer a conta e tudo mais. Muito importante saber. Só que a ferramenta, ela vai agilizar isso para vocês. Deu para entender aqui as oportunidades que a gente tem para poder trabalhar junto com a bússola? Boa. Rafa concordou, Marco concordou, maravilha. E aí, pessoal, o Marcos é um agente muito experiente. Ele inicia seu dia com otimismo, cara, cabeça erguida, energia alta, acabou de acordar, café da manhã, matinal, energia. Cara, o cara tá animadão para ir para a rota. E aí, ele conseguiu agendar uma reunião com um potencial cliente. O dono do mercado Compre Bem. Cara, aí você se organizou, preparou a venda, fez uma boa conexão, realizou o diagnóstico ali do negócio, mapeou todas as oportunidades do estabelecimento, tudo estava indo bem, tudo estava indo maravilhoso. Você falou, caraca, mano, a conversa tá fluindo. Rapaz do céu, faz 10 minutos que eu tô aqui, o cliente nem me perguntou do preço, porque normalmente você pisa dentro da loja, ele olha e fala, opa, qual que é o seu débito, seu Marcos? Então tava tudo indo tudo bem. Até que você, Marcos, pergunta sobre as taxas atuais do cliente, porque você, às vezes, vai ter que... Às vezes não, você deveria perguntar para poder conseguir comparar os preços. E aí, o número que você ouve é surpreendentemente baixo. E aí, você congela automaticamente e pensa, quer saber? Essa daqui não vai dar. Com essa taxa, a gente não consegue bater. Você não checa quais são as informações restantes, não entende os custos ocultos que o cliente tem. Então, pô, se ele paga boleto, se ele paga valores na conta corrente dele, por aí vai, você não explora quais são as modalidades, se esse cliente usa mais parcelado, mais débito, mais crédito, mais Pix. E você acaba simplesmente jogando a toalha no meio do ringue ali. Então, você fala, valeu, seu Rafael Pereira, muito obrigado. Eu vou passando aqui, né? aquela deixa, né, de quem, pô, cara, eu desisti, mas vou fingir que eu não desisti, eu vou passando aqui, né? Semana que vem você vai estar aberto aqui com a loja e simplesmente a gente desistiu. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Vou até deixar meu contato com você. Agradece e a conversa vai morrer ali, provavelmente por um bom tempo. Galera, o que aconteceu aqui? O Marcos, nesse caso aqui, Marcos, isso aqui não é, obviamente, algo direcionado para você, tá? Você é o meu amigo que eu fiz aqui agora na chamada para a gente poder utilizar. Mas o agente Marcos fictício aqui, ele esqueceu algo essencial. Esqueceu de mapear os custos. Ele se rendeu às taxas apresentadas e não se aprofundou nos outros custos. Por isso, você traduziu uma proposta de valor, você não conseguiu fazer uma proposta de valor que gerasse, de fato, ali um impacto para o cliente. Vou fazer uma pausa, porque eu tive conversando com alguns franqueados ao longo dos últimos meses, e eu percebi que a gente tem cometido um erro, pode ser considerado um erro, durante a fase de diagnóstico. Todo mundo sabe que a gente entra no cliente, faz uma conexão. Depois, a gente faz o que o médico faz, diagnóstico. Galera, o diagnóstico, eu já falei isso 1 milhão de vezes, o médico, ele não... Você já viu o médico emocionado? Cara, você chegou lá no consultório, você estava jogando bola, sentiu dor no joelho. Você chegou lá no consultório mancando, o médico olhou para sua cara, Marcos, falou, vamos tirar aqui um raio-x, já vou pedir também um eletro, e eu vou, cara, dipirona 3 vezes ao dia. Você já viu o médico fazer isso? Não, né? Você pisou no consultório, ele vai falar assim, Marcos, me conta uma coisa, seu joelho tá doendo, esse movimento aqui dói? Cara, não dói. E me conta uma coisa, quando você pratica o esporte, o que aconteceu para o seu joelho começar a doer mais? Pô, aconteceu isso. Legal, você tem algum outro tipo de atividade que dá essa dor aqui na lateral do joelho? Ele vai começar a te bombardear de perguntas.
Então, primeiro ponto, eu já vi muita gente querendo falar mais do que o cliente durante a fase de diagnóstico. Se você está tentando diagnosticar uma oportunidade, tentando encontrar um problema para você resolver, você deveria estar fazendo mais perguntas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vi já um exército de agentes aqui nossos, da Stone, querendo resolver os problemas no meio do diagnóstico. Lembra, o médico, ele finaliza o diagnóstico e ele vai te dar uma folha com tudo que ele vai solicitar de exame, com tudo que ele vai sugerir de medicação, e aí ele vai te falar como que você vai melhorar o seu joelho. Então, cuidado para durante o diagnóstico nós não sermos os vendedores emocionados. Pô, eu pisei na loja lá do Peterson, aí o Peterson olhou para minha cara e falou, Stone, nossa, graças a Deus, cara, a máquina da Cielo deu problema. Como que o vendedor emocionado se comporta nessa hora? Bate no peito aqui. Peterson, eu troco a sua máquina em um dia. A gente tem escritório logístico aqui no centro de Cerqueira César. Você não vai ficar na mão comigo. Cara, fui emocionado. No caso da venda, o médico não precisa fazer isso, mas no caso da venda, a gente poderia seguir uma linha que gera muito mais valor para o lado da Stone. Fala assim, caraca, olha a feição do Rafa. Caraca, Peterson, 5 dias que você não tem a máquina trocada? Ô, louco, mas isso aqui é demais. Me conta uma coisa. Quanto tempo a Cielo disse que trocaria a máquina para você? Pô, sei lá, cara. Os caras deixaram aqui a máquina, prometeram umas taxas baixas e tava bom até agora que deu problema. Falei, pô, mas isso aqui é um problema, hein? Me conta uma coisa. Se você fosse escolher um período máximo para essa máquina ser trocada, quanto tempo você daria para a Cielo trocar? Ah, eu daria 2 dias. Peterson, por que você não trabalha então com uma empresa que troca a sua máquina em um dia, cara? Meu, você passa aqui 40, 50 mil reais por mês. Um dia sem a máquina é mais de R$ 1.000, cara. Não tem taxa que vai suprir essa diferença de preço aqui. Aí, qual que foi a minha condução? Eu basicamente disse para o Peterson que ele poderia trabalhar com a Stone e ter um benefício maior e que essa diferença de taxa que ele vai brigar comigo daqui a pouco pode ser irrelevante frente a esse problema que ele está tendo. E aí, eu vou resolver o problema agora? Não. Ele vai falar assim, tá, mas beleza, como é que você vai trocar essa máquina em um dia para mim? Fala assim, Peterson, fica tranquilo, eu vou te apresentar uma proposta já já, e daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como que a gente te ajuda nisso. O que eu fiz? Eu não resolvi o problema do cliente. Eu não disse para ele qual que é o meu produto. Eu não saquei o raio-x e falei, eu tenho o raio-x aqui, sei lá o quê. Sabe por quê, galera? O que vai fazer o cliente ouvir a proposta, muitas vezes, é a curiosidade que ele tem de saber como você resolve os problemas dele e quais são as suas taxas. Se no meio do diagnóstico você resolve os problemas e já sai falando as taxas, não tem mais curiosidade. Ele já sabe tudo o que ele quer e ele vai fazer as contas de acordo com a cabeça dele. E é por isso que a gente vai ser praticamente obrigado a sair da loja. Então, por favor, não resolvam problemas durante o diagnóstico e cuidado para não falar mais do que o cliente durante o diagnóstico. Façam perguntas. Pegaram a dica aqui? Boa, espero que contribua com vocês. Voltando aqui na parte de mapear os custos que o Marco deixou passar. Ê, Marco, fica atento aí na próxima, hein, cara. Quais eram as oportunidades que você tinha para fazer diferente? Primeiro, você poderia ter perguntado para o nosso amigo Rafael Pereira quais são as modalidades que esse cliente mais utiliza. E quando você pergunta qual que é a modalidade que ele mais utiliza, você já pode estar, inclusive, partindo para mapear o TPV desse cliente. Você usa mais débito ou mais crédito? Ah, aqui é só débito, crédito e dinheiro. Aí você que não é bobo, você vai falar, mas o Pix não passa? Rapaz, é verdade, o Pix passa sim, a gente passa, mas passa pouco. Ah, beleza, pouco quanto? Ah, cara, não sei. Ó, se você não quer ter um problema de migração, quando você for mapear TPV e modalidade do cliente, você pode, inclusive, pedir para o cliente mostrar para você. Assim, caraca, Rafa, mas eu peço para o cliente e ele não mostra para mim. Assim, é porque a gente está pedindo da forma errada. Quando eu chegar para o Marcos e falar assim, Marcos, hoje eu vou montar uma proposta para você e ela vai ser exatamente personalizada aqui para sua loja. Me conta uma coisa, hoje você passa mais débito ou mais crédito? Rafa, eu acho que eu passo, putz, cara, talvez mais débito, no final do mês é meio parecido. Faz o seguinte, Marcos, você tá com o seu celular aí? Tô, pega o seu aplicativo da PagSeguro. Beleza. Filtra aí o mês passado, pega o mês de junho inteiro. Beleza, agora desce um pouquinho a tela e vê ali quanto que você passou de débito, crédito e Pix. Pronto, agora a gente sabe exatamente qual modalidade que você mais usa e qual que é o seu TPV. Então, assim, são maneiras diferentes de pedir. Se você pede permissão demais, você acaba não conseguindo entrar na festa, né? Pô, vou chegar na porta da festa ali e vou falar, por favor, posso entrar? Ele vai falar, não. Você tem a opção de ouvir não. Então, quando você estiver ali na loja, é a mesma coisa. Por favor, posso ver o seu TPV no seu aplicativo? Ele vai falar, não. Então, se você fala, tá com o seu celular aí? Tô. Abre o seu aplicativo da PagSeguro.
Vai lá, filtra o mês passado e vê quanto que você passou de débito, crédito e Pix. Pronto. Aí você vai ter certeza, inclusive, você mata um pouco pela raiz ali o problema de migração. Segunda oportunidade, investiga o contrato atual com profundidade. Cara, você quer prejudicar o cliente, Marcos? Não quer. Vamos ser sinceros, eu quero prestar um bom serviço. Isso inclui, obviamente, né, fazer uma boa negociação. Cara, se você descobre que o cliente tem um contrato com a rede e que se ele cancela esse contrato até o mês que vem, ele paga uma multa, a gente quer prejudicar o cliente? Não quer. Então, se a gente precisar ler o contrato da concorrente, pelo amor de Deus, cara, pega o contrato da concorrente e leia. Porque às vezes falaram assim, Peterson, você tem aqui um contrato com a rede. Mas, cara, cuidado, que tem muito contrato que depois de um ano, ele já não pode mais te cobrar multa. Então, leia o contrato. Dá uma preguiça lascada. Sinceramente, eu já falei, eu dou treinamento de contrato aqui no Stone Start, eu pergunto, alguém aqui gosta de ler contrato? Alguém aqui já leu o contrato? Um monte de gente nunca nem leu o contrato. Eu sou paranoico, então eu leio. Eu não entendo tudo, mas eu leio. Então, cara, por favor, se tiver um caso assim, não seja uma pessoa preguiçosa. Leia o contrato com o cliente, porque você pode descobrir ali a oportunidade da gente fazer o credenciamento. Terceiro ponto, faça as contas de custo efetivo total. Eu sei que tem algumas mãos levantadas, eu vou seguir aqui, e aí depois a gente para um tempo no final para poder tirar tudo, tá? Só para a gente não correr o risco de estourar no tempo. Ô, Rafito, foi eu que levantei aqui, é só para fazer um adendo também nessa parte do contrato, que é o seguinte, dado que a gente está falando sobre custo efetivo total e a gente quer investigar todos os custos do cliente, muitas vezes no contrato a gente pega isso também, tá, turma? Então, o contrato de prestação de serviço de adquirência, principalmente quando ele está vinculado com um banco, a gente consegue descobrir um monte de coisinha ali que o cliente está pagando e que ele não sabe, e a gente sabe que esse mercado é meio nebuloso, né? Nem tudo fica claro para o cliente o tempo todo. Então, é bem interessante a gente conseguir pegar isso no detalhe também. Exatamente, Danny Boy. Exatamente, cara. Então, o terceiro ponto, faça as contas do custo efetivo total. E olha, agora você não vai precisar gastar caneta, calculadora e nem neurônios demais ali no momento, porque a calculadora do custo efetivo total da bússola vai fazer isso para a gente. Quarto e último ponto, mostrado que, apesar da taxa baixa que esse cliente lá tinha com a concorrente, a gente pode eventualmente descobrir que ele estava pagando mais no fim do mês, porque a gente não ponderou todos os custos. A calculadora de custo efetivo total, Marco, ela vai praticamente, entre aspas, te obrigar a mapear os custos do cliente. Então, você vai utilizar a mesma estratégia. Tipo, quando você chegar ali na calculadora de custo efetivo total, você vai ter que preencher débito, crédito, taxa de antecipação, mensalidade, tanto que o cliente paga na conta corrente dele. E nessa hora, você pode fazer a mesma coisa. Você pode perguntar, Peterson, você paga a sua conta aqui no Itaú? Ele vai falar, não, sou amigo do gerente, Marcos, esquece, não pago faz anos. Cara, você pode perguntar desse jeito. E aí, nesse momento, você já não tem muito mais contrapor ele. Mas você pode falar assim, Peterson, qual foi a última vez que o Itaú te cobrou ali uma mensalidade na sua conta? Cara, nunca cobrou, eu acho. Não, faz o seguinte, entra ali na parte de cobranças e dá uma olhadinha. Pronto. Uma vez que ele entra ali, cara, você consegue explorar os custos de fato. Tá? Então, cuidado para a gente não ir sempre na que o cliente fala, porque o cliente falou, ele pode estar certo, ele pode nem estar mal intencionado, mas ele pode simplesmente não estar vendo tudo que está acontecendo ali nas taxas dele, ok? Dessa forma, a gente vai conseguir montar um custo efetivo total muito mais assertivo. Não, Ludmila? Diz aí. Posso falar um negócio? A maneira que a gente pergunta é tão importante quanto a pergunta que a gente faz. Porque isso abre margem para a resposta do cliente ser diferente também. Então, é muito isso que o Rafa falou ali agora. Exatamente. Rafa, só para complementar aí, eu gosto muito de jogar para o cliente, até por conhecer, eu recomendo que todo mundo procure estudar o que o concorrente tem, né? A gente tem que estudar muito o concorrente. E nem você deu o exemplo do Itaú, você chega e fala para o cara, você ainda está pagando 129 no Adapt? Você põe o preço, deixa o cara dar o truco que ele não paga, entendeu? Não fala que quanto você paga, põe o preço, deixa ele trucar. Exatamente, Pet. Cara, isso aqui é pra vida, né? Pô, aqui dentro é que a Ana Luísa, minha esposa, tá ficando calejada já, né? Mas ela cuida muito mais da alimentação do que eu. Então, quando durante a semana eu vivo um estilo de vida semi-saudável, tá? Eu treino com frequência, mas eu como mal com frequência também. Então, tá bem equilibrado aqui a minha vida. Aí eu chego pra ela, eu não pergunto se ela quer jantar fora, porque ela vai falar não, né? Então eu falo assim, ô amor, tudo bom? Você quer pizza ou lanche pra jantar hoje?
Cara, funcionou bastante um tempo atrás, só quando eu preciso de ferramentas novas aqui, porque eu acho que essa ficou manjada, eu tomo um não logo na fuça, e aí eu fico meio, ferrou, droga, vou ter que comer salada com quinoa, não, cara. Mas enfim, a gente vai melhorando aqui, né, os nossos processos, nós vamos melhorando aqui o nosso processo. Boa, e como é que vai funcionar a calculadora, Marcos? A calculadora, ela vai envolver aqui 4 opções de preenchimento. A primeira opção é quando você vai fazer o custo efetivo total com share detalhado. Sempre que você ouvir falar de share, eu estou falando qual que é a proporção que o cliente utiliza entre débito, crédito, parcelado e Pix, e por aí vai. Então, share é quanto da venda dele ele passa no débito, quantos por cento ele passa no Pix. Se o cliente passa 50 mil e 25 mil é no débito e 25 mil é no crédito, o share dele é 50% no débito, 50% no crédito, sempre em percentual. Segundo, a gente pode ter, eu falei primeiro o share resumido, né? A gente também pode ter a opção de fornecer para a ferramenta um share detalhado. Então, agora eu não vou mais só no débito e no crédito, eu vou colocar débito, crédito, parcelado em 2 vezes, parcelado em 3 vezes, parcelado em 4 vezes, eu vou preencher cada uma das parcelas. O cliente ele nem parcela em 5, mas ele parcela 40% das vendas dele em 10 vezes, porque é uma loja de imóveis. Ótimo. Você vai ter a opção de colocar lá 0% de parcelas de 2 até 9 vezes, mas em 10 vezes você vai colocar 40%. Terceira opção, você vai poder preencher MDR mais antecipação, ou seja, eu não vou preencher aquela taxa lá que é o crédito já antecipado, então ao invés de eu colocar que o crédito antecipado é R$ 4,99, eu vou colocar que ele tem 3,5% na taxa de crédito, mais 1 ponto tantos por cento na taxa de antecipação. E posso fazer a mesma coisa de forma detalhada. Eu vou colocar ali, de 2 a 6 vezes ele tem tanto de taxa, de 7 a 12 ele tem tanto de taxa. Então, todos os principais casos que a gente tem no nosso dia a dia para poder comparar melhor as taxas da concorrente, a gente vai ter ali na ferramenta. Rafa, eu tenho uma dúvida. Qual desses 4 aí eu deveria utilizar? Você deveria utilizar o que vai facilitar a comparação com a concorrente. Como que a concorrente oferece as taxas, mostra as taxas para o franqueado hoje, para o cliente hoje? A concorrência, ela mostra, tipo assim, a taxa do crédito e a taxa da antecipação separada. Então, você vai utilizar MDR mais RAV. Não, a concorrência, ela manda uma tabela para o cliente, onde ele já vê quanto que ele paga no final das contas. Opa, a gente está olhando para o custo efetivo total. Então, o que vai ditar aqui qual opção de preenchimento eu vou utilizar é a forma como o cliente enxerga as taxas dele hoje. Fechados aqui? Boa, vocês são bravos. Alex, não esqueci do você não, tá, meu amigo? Segura aí. Boa, rapidão. E aí, por último, pessoal, a calculadora. A gente vai conseguir preencher também. A tarifa bancária ficou um pouco pequena aqui na tela para vocês verem. Mas a gente não deveria esquecer de perguntar quanto que o cliente paga na mensalidade, né, na anuidade da conta dele. A gente vai conseguir selecionar as taxas promocionais, pré ou pós período promocional, ou seja, tem aquele período promocional de 2 meses, 0,99, depois vai para 1,27. A gente consegue mostrar os dois formatos para o cliente, e consegue, inclusive, mostrar o comparativo de economia. A gente também consegue mostrar a proposta Stone e proposta da concorrência com os custos, vai estar no folder ali para vocês. E, por último, a gente vai conseguir mostrar a economia ou investimento com a Stone. A Stone ficou um valor acima? Investimento. A Stone está gerando uma economia? Vai mostrar a economia que ele está tendo para o cliente. Beleza? A ferramenta vai fazer isso tudo para vocês. Hora da prática. Pode falar, Dani, e aí assim que você falar, eu abro aqui para o Alex também contribuir. Enquanto isso, eu vou conectando aqui. Rafito, eu só queria fazer um adendo aqui também para a galera, que é o seguinte, turma. A bússola, ela é uma ferramenta, para quem já utilizou, vocês devem ter visto, é uma ferramenta que vai abrindo ali opções de pergunta, e nas opções de pergunta que tem na bússola, você vai selecionando, a gente vai fazer na prática agora, vocês vão ver. Só que tem um negócio que é bem perigoso, pessoal, que é vocês acharem que a bússola faz o trabalho de vocês, tá? Tanto quando a gente fala de perguntas a fazer, quanto quando a gente fala também de calcular o custo efetivo total, enfim, ter toda essa parte ali de custos e de cálculo que a gente sabe que envolve o nosso negócio. Que é o seguinte, turma, vou fazer um paralelo aqui com inteligência artificial. Tá todo mundo vendo que surgiu aí, ChatGPT, DeepSeek, tem inteligência artificial pra caramba. E tem gente que pode pensar, inteligência artificial vai pegar o meu trabalho. O que eu faço hoje, por exemplo, sou financeiro de uma loja. Eu faço o fluxo de caixa da loja.
Ah, mas o ChatGPT ele consegue fazer um fluxo de caixa. Lascou, vou perder meu trabalho. Você pode pensar a mesma coisa com a bússola, turma. Pô, a bússola está fazendo trabalho para mim, então eu vou virar uma pessoa meio que... O meu trabalho vai ser menor do que o trabalho que a bússola já faz para mim. Só que não tem que ser aliado ao que você está fazendo, assim como a inteligência artificial tem que ser uma aliada ao trabalho que você já faz hoje, tá, Tom? Então, por exemplo, se eu vou para a bússola, eu vejo as perguntas que tem lá e eu só foco naquilo, e eu não tenho uma conversa interessante com o cliente, velho, o trabalho não vai ser bem feito. Então, a bússola ela serve para te guiar, mas você precisa ter o traquejo, você precisa ter uma boa habilidade comercial, você precisa ter boas conversas com o cliente, porque se você fizer só o que está na bússola, não vai ser tão interessante para o cliente. Ao mesmo tempo, turma, esse cálculo do custo efetivo total que o Rafa falou, a gente precisa entender como esse cálculo é feito também. Porque de nada adianta ele cuspir um cálculo ali para você, aí o cliente pergunta, peraí, mas como é que chegou nesse número aqui? Como é que chegou nessa economia? Aí você começa o macaquinho aqui na cabeça a bater, né? Trativo. Você já não sabe o que fazer. Então, turma, é muito importante que vocês também entendam como essa ferramenta vai ajudar vocês, tá? Ela não substitui o trabalho de vocês. Ela ajuda a guiar ali a conversa que a gente está tendo e no final, quando a gente mostrar o folder para o cliente, fica até um pouco mais profissional, né? A maneira como você passa para ele a proposta. Não é aquele negócio que é escrito num caderninho, não. É profissional, velho. Ó, eu tenho isso aqui, estou te mostrando por A mais B, é dessa maneira, minha proposta é desse jeito, tá? Então, utilizem isso a favor de vocês, tá? E, pelo amor de Deus, não achem que a bússola substitui o trabalho de vocês, porque não substitui. Se fosse fácil assim, a gente não tinha tanta gente capacitada quanto vocês aí na rua, a gente não tinha um processo que a gente tem para poder expandir franquias, era simplesmente botar na mão da galera e mandar resolver, né, Rafa? Só queria trazer isso também. Opa, tava falando no mudo, exatamente, Dani Boy, muito obrigado. Galera, pelo amor de Deus, né, o que o Dani quis dizer para vocês é, no final das contas, o prego tem que estar afundado na madeira ali. Se você vai utilizar uma empunhadura com a mão direita, com a mão esquerda, se você vai segurar no meio do martelo, no cabo do martelo, enfim, cara, o objetivo final é que o prego esteja afundado ali. Só que o que a gente está ensinando para vocês aqui é a técnica, mas o estilo, ele é de cada um. Eu não quero que vocês deixem de ser vocês para vender bem. Eu gostaria que vocês conseguissem vender bem, com a técnica que a gente passa, mas dentro do estilo de vocês. Ok? Fala aí, Alex, antes da gente passar aqui para a parte prática. Ah, na verdade, minha mão estava... Eu tinha apertado errado, tá tudo bem. Pode seguir. Tô tranquilo aqui. Cara, por mais dúvidas como essa... Não, tô brincando. Ó, se tiver dúvida aí, pelo amor de Deus, não vai embora dessa chamada com dúvidas, tá? Boa, cara, tamo junto. Galera, eu abri aqui um exemplo de um cliente, que é o restaurante rotatório. Ele está na fase de negociação. Onde que eu encontro o bússola, né? Então, para começar aqui, eu estou na parte de resumo, tá vendo aqui, ó, tem interações, negociação e tudo mais. Eu vou vir aqui na parte de resumo, que é a primeira tela que abre quando você abre o PIN do cliente no Marco Polo, que está na fase de proposta, /negociação, e eu vou descer a tela, ó. Tá vendo ali, ó, Super Pipe, anotação, aqui, ó, já cheguei no bússola. Como vocês estão vendo aqui, esse cliente já tem a opção de ver folder, por quê? Alguém já utilizou a bússola nesse cliente, então já existe um folder produzido. Basicamente fui eu que utilizei aqui para poder testar antes dessa chamada, né? Então, eu vou começar aqui um bússola do zero com vocês. Então, eu vou clicar aqui ó, em realizar bússola. Pronto. Ele vai abrir essa tela aqui, que vai ajudar a gente a guiar a nossa conversa com o cliente. Tá vendo aqui em cima, ó, tem vender, gerir e gerar. Em vender, nós vamos ter 2 perguntas, em gerir 3, em gerar 5 perguntas. Primeira pergunta que a gente deveria conseguir responder com o cliente. Como funciona a dinâmica de vendas do estabelecimento? Cadê o Marco, o meu colega Marco? Ô Marco, a sua loja aqui, ela vai fazer vendas presenciais em delivery, vai utilizar um e-commerce também? Como que a sua loja funciona? Presencial. Tá bom, somente vendas presenciais, maravilha. Marquei, ele já vai para a próxima pergunta. Das seguintes alternativas, qual delas impulsionaria mais o seu restaurante? Marcou? Recebimento no mesmo dia. Uia, o cara é restaurante com comidas frescas. Todos os dias ele renova ali as matérias-primas. Quem é o responsável pela gestão do seu negócio, Marcou? É o dono, sou eu mesmo. A responsabilidade do dono faz a gestão por conta própria. Beleza. Quais as ferramentas de gestão que você tem aqui na sua loja? Planilha própria.
Eita, o Excel. Esse aqui, meu amigo, é aquela que só você sabe mexer, né? Não mexa no meu Excel, porque, meu amigo, é muito difícil mexer nas planilhas que os outros montam. Como você realiza a dinâmica de pagamento de funcionários e pagamentos recorrentes? Como é que você paga as contas? Como é que você paga seus funcionários normalmente, Marcos? Olha, tudo presencial, tudo de forma ali manual. Pagamentos manuais. Maravilha, cara. E o momento atual aqui do seu restaurante, Marcos, me conta uma coisa, hoje você está pensando em expandir, apenas manter a continuidade, ou você está planejando alguma modernização ou reforma? Expandir sempre. Ah, boa, cara, criar mais unidades aqui pela cidade, coisa boa. Quais são os próximos passos aqui? Você está pensando em fortalecer o seu negócio, expandir com novas unidades, reforma de estabelecimento, e por aí vai. O que você está planejando hoje? Acho que é a abertura de novas digital, unidades, né? O futuro. Ah, expandir para o digital no futuro também, coisa boa, maravilha, cara. E caso seja necessário aqui o uso de capital para os próximos passos, né? Então, para você criar essas expansões, você pretende utilizar aqui um capital próprio ou um capital do mercado? Capital próprio. Maravilha, cara, show de bola. E por último, não, mais duas perguntas. Hoje você faz uso de cartão empresarial aqui no seu restaurante? Função débito e crédito. Função débito e crédito. Rapaz, boa, coisa boa. E em caso de uma emergência financeira, você possui reserva aqui hoje? Sim. Boa, rapaz precavido, maravilha. Aí, pessoal, agora, ô Marcos, tu é brabo, viu? Obrigadão, irmão. Valeu, agora, irmão. pessoal, eu cheguei aqui na última pergunta, com a atualização do set, olhem aqui na tela, a gente tem 3 opções. A opção de você gerar um folder simples, que é a que vocês já estavam acostumados. Apresentação com até 2 propostas. Então, eu quero mandar 2 propostas para o cliente. Você consegue também gerar 2 folders ali. E, por último, eu quero fazer o comparativo de custo efetivo total com o concorrente. Então, eu vou selecionar a terceira opção e vocês vão ver essa tela aqui. Beleza? Marcos, vamos colocar aqui que hoje você vai trocar porradas amigáveis com a GetNet. O TPV do seu restaurante, Marcos, você tinha me falado aqui que você passava mais ou menos 25 mil de cartão, né, débito, crédito e tudo mais, e no Pix você estava passando na casa de 3 mil. Qual que é a taxa que você tem hoje? Vou colocar pelo custo efetivo total, tá? Lembrando que é um restaurante. Então, qual que é o a taxa que você paga hoje no débito aí na GetNet? 0,99. 0,99, Marco? Tá aparecendo essa taxa aí no aplicativo da GetNet mesmo? Uai, vamos verificar, ué. Pode ser. Pega aí, vamos dar uma olhada. Que 0,99, no mínimo você deixou uns 3 corpos deitados lá dentro da agência do Santander, cara, pra você conseguir 0,99. Essa taxa tá muito baixa. Eu sou colega do gerente, né? Aí eu consegui umas situações melhores lá. Pá, na moral, você bateu no seu amigo? Não, não é possível. Cara, vou dar uma olhada aí, velho. Checa mesmo que essas taxas podem mudar a cada 3 meses. Beleza, pô, caraca, 0,99. Realmente você conseguiu uma briga boa ali. No crédito hoje, quanto que você paga no seu crédito antecipado? Antecipado? 3,14. 3,14. Marcos. Eu vou, cara, já checa aí já de novo. 3,14 tá muito baixo isso aqui, meu amigo. Bom, beleza. Parcelados a gente não utiliza aqui no restaurante, né? Acho que é mais débito e crédito mesmo. Exatamente, né? É isso, né? Boa. Valeu, Marcos. Hoje, Marcos, me fala uma coisa. Desses 25 mil reais que você passa aqui entre débito e crédito, quanto que você vende no débito? Olha, 60%. Vendo bastante no débito. 60% é um número bem cabalístico, né? Se a gente conseguisse ser um pouco preciso, você tá com o seu aplicativo da GetNet aí, né? Cara, dá uma olhadinha no mês passado, filtra lá e vê exatamente quantos por cento você vendeu ali no débito. 70%. Ah, boa. Outro número cabalístico, mas conseguimos ser mais precisos, né? Então, naturalmente, você passa 30% aqui no crédito. Show de bola, cara. Ah, você tinha me falado que o recebimento nos dias seguintes seriam bons para você, né? Hoje você... Bom, o 3,14 é o crédito antecipado, né? Você recebe hoje nos dias úteis, as vendas que você faz no crédito, né? Você recebe em dias úteis, todos os dias, você recebe no mesmo dia. Como é que funciona aqui hoje? Eu recebo 2 dias depois da venda. Beleza, não tem essa opção aqui. Então, eu vou colocar que você recebe todos os dias D1. Aí já fica o feedback aí para... já fica o feedback para a ferramenta. É verdade. Bota dias úteis aí, Rafa. Mas fica um bom feedback mesmo. É verdade. Falando, velho.
Pô, aí, ó, Marcos, viu? Se não fosse você, cara. E no Pix hoje, quanto que a GetNet tá te cobrando naquele Pix no POS? 0,99. Até que enfim, alguém que cobra caro pra esses negócios, né? Eu não falaria isso pro cliente nem a pau, né? Mas tá bom. Se fosse se pague, né, meu amigo? Toma ali 0% ali, né? Boa. Ô, Marcos, faz um favorzinho aqui. Hoje você tinha falado que existe uma mensalidade na GetNet. Você se recorda do valor? R$80 que eu pago. R$80. Cara, esse valor de R$80, ele desconta direto dos recebíveis? Ali do que você tem para receber no dia? Cara, sim, direto. Qual foi a última vez que você checou esse valor? Olha, mês passado. Ainda não conferi se depois debitaram ainda esse mês. Provavelmente ainda não, né? Estamos na metade. Mas tá bom. Então, a gente abriu o aplicativo e estava lá descontado R$80. Show de bola. Sim. Ok. Então, preço por máquina. Hoje, quantas máquinas são aqui no restaurante mesmo? 2. 2 máquinas. A conta sua na GetNet, você falou que o cara lá, que o gerente era seu amigão, né? Quanto que você tá pagando? É 129 mesmo? Não. Deu uma reduzida lá. Deu uma reduzida boa. Ah, tá bom. Tá quanto lá? R$80. Tá bom. Mesmo da mensalidade. Daria pra gente conferir aqui também, né? Mas vamos acelerar para não acabar com o tempo dos 6 aqui na chamada. Boa. Deixa eu descer um pouco a tela aqui. Ó, pronto. Então, beleza. Preenchi aqui tudo, pessoal. Marcos, estou de bola, Rafinha, tá, meu amigo? Fala aí, Dani. Antes da gente apertar o próximo aí, sobe um pouquinho, só para eu também dar uma dica para a galera. Seguinte, turma, vocês estão vendo aí, ó, nessa parte que tem taxas Visa e Mastercard, tem 2 opções nessas 2 linhas para a gente selecionar. Tem essa opção do custo efetivo total que o Rafinha já falou, né? Nessa opção, pessoal, quando a gente for colocar ali o custo efetivo total, a gente já coloca o valor que o cliente vai pagar de MDR já com antecipação. Então, por isso que o Rafa colocou, teu crédito antecipado é quanto? 3,14. Vamos imaginar que é uma loja de material de construção. Pô, em 2 vezes, quanto é que fica aqui? Em 2 vezes é 5,98, aí você bota 5,98. Em 3 vezes é 6,49, aí bota 6, você vai detalhadamente colocando isso no custo efetivo total. Se o Rafa tivesse selecionado o MDR mais Java, iria aparecer exatamente como aparece no nosso price, tá? A gente iria colocar custo de débito, de crédito, de 2 a 6 vezes, 7 a 12, e a gente ia colocar a taxa de antecipação. Então, a ferramenta iria calcular automaticamente. Hoje, atualmente, no dia 15 de julho de 2025, a gente está com um pequeno probleminha em relação ao MDR mais Java, tá, turma? Quando vocês fazem dessa maneira, na hora de jogar o folder, a gente está com um problema na bússola que ele não está calculando ali a taxa do custo efetivo total. Então, isso aí já está mapeado com a galera. A dica é, nesse primeiro momento, utilizem sempre a calculadora a partir desse set, tá? Do custo efetivo total, e não do MDR mais Java, porque a gente está com esse probleminha. Mas a gente já está resolvendo, tá? E outra dica também é a seguinte, o Rafa, ele colocou aí, né? Share resumido. O que é que quer dizer o share resumido? Eu vou pegar, quanto é que você, que foi o que o Rafa fez com o Marco aqui, né? Quanto é que você vende no débito? Vendo 70%. E no crédito, 30%. Desce um pouquinho aí, Rafa, por favor. Aí, ó, share de faturamento. Nesse caso, se vocês forem ver, o 2 a 6 vezes ele está um só e o 7 a 12 também. Se o Rafa tivesse colocado share detalhado, ele ia dizer em 2 vezes quanto é, em 3 vezes quanto é. Então você consegue ir, por exemplo, naquele cliente de iPhone, o cara fala, cara, praticamente tudo que eu vendo aqui é em 10 vezes. Então, beleza, você, ao invés de colocar, por exemplo, 90% de 7 a 12 vezes, não, você vai colocar 90% em 10 vezes e você vai colocar o restante de acordo ali, o que vai ser em 2, o que vai ser em 3, o que vai ser em 4. O share ele fica muito mais resumido, ele fica muito mais detalhado e melhor para a gente calcular no final das contas ali, tá? Então, a ferramenta também traz essa inteligência. Eu só queria trazer isso, Rafa. A gente tem 2 modalidades, tanto o custo efetivo total e MDR mais Java, quanto o share detalhado e o share resumido, tá? Então, a ferramenta está bem inteligente com isso aí também. Boa, Dani. Perfeito, cara. Não, tô gostando da trocação que a gente vai se complementando aqui. Muito bom. Pessoal, agora que a gente conseguiu preencher e levou em conta todos os detalhes que eu e o Dani compartilhamos com vocês, eu vou clicar aqui, ó, em próximo. Ele vai fazer eu preencher todos, né? Então, tá bom. Vou colocar aqui só uma taxa meio padrão, que não estava pronto para isso. Tá?
Desculpa aí a produção. Com essa taxa padrão, provavelmente, quando a gente for ver ali, o cliente ele vai ter algum tipo de investimento com a Stone, né? Porque não é possível. 9 vezes o cara pagar 5%. Mas como o share não tem ali para parcelado, talvez não faça tanta diferença, né, Rafa? Provavelmente não vai fazer. Eu vou até fazer questão de colocar o 0 aqui nos parcelados, só para efeito de preenchimento. Agora deve ir. Vamos lá. Tem que colocar a modalidade da máquina. Pronto, mensal. Boa. Aí, pessoal, depois que a gente preencheu tudo, a gente vai cair nessa tela aqui que vocês estão vendo. O que significa aqui? Todas as propostas que vocês já geraram para esses clientes vão aparecer aqui para vocês. Então, oferta promo 10K, oferta promo 30K, débito light, por aí vai. Então, todas as propostas que já foram geradas para esse cliente aqui vão aparecer para vocês. Claramente, tem várias propostas, e aí a gente vai selecionar... Eu vou pegar aqui a campanha... Cara, débito light está precificado para 50K. Deixa eu pegar uma que está mais condizente. Aqui, renegociação. Aqui, campanha débito light para 30K. Pronto, selecionei essa daqui e ele vai me dar aqui os preços. Selecionei a proposta que eu quero utilizar, eu vou clicar aqui em gerar folder. Ou você tem a opção de criar mais propostas que está do lado aqui, né? No caso, a gente já está com as propostas criadas. Cliquei em gerar folder. Pronto. Tá na mão, ó, restaurante rotatória, é uma reativação aqui, nesse caso, né, por isso que ele já tem Stone Code, e ele vai mostrar aqui quais são os produtos que enquadram para a realidade do Marcos. Então, Pix na maquininha ajuda, pagamento no mesmo dia, conta Stone, reserva Stone, porque ele tem uma reservinha ali com ele, Pix em lote e empréstimo. Então, tudo isso aqui pode ajudar o cliente. Quando eu compartilhar o folder com o cliente, vocês estão vendo aqui, ó, que o Pix na maquininha, a conta Stone, a reserva, o Pix em lote e o empréstimo tem uma bolinha com uma letra I do lado do escrito ali. Se você clicar nela, ele vai te direcionar para o YouTube e vai direcionar para vocês de um vídeo do YouTube que explica exatamente como é que funciona essa funcionalidade. Então, o cliente, ao receber o folder, ele mesmo pode esclarecer alguma dúvida ou, enfim, descobrir um pouco mais a respeito do produto que está ali, tá bom? Quando a gente desce a tela aqui, descendo a tela aqui, ó, como ficaram as suas taxas com a Stone, como ficaram as suas taxas com a GetNet, vai tudo no folder, e aí, ó, que aí a gente, enfim, né, preencheu ali com as taxas, mas, ó, economia com a Stone, 771 por ano, caraca, a calculadora já tá esperta já, o Dani, eu falei, pô, 771 por mês, aí a gente errou feio em alguma coisa. Então, aqui já mostra, inclusive, a economia que o cliente vai ter conosco no ano. Se for investimento, a gente vai mostrar ali por mês para o cliente, ok? Então, a gente mostra isso aqui. Se a gente quiser mostrar para o cliente a oferta, os preços da oferta promo, ó, eu cliquei nesses 3 pontinhos que estão do lado direito em cima da tela, aparece ali, ó, ver taxas promocionais. Então, caso haja um período promocional lá de 0,99, a gente consegue mandar esse folder também para o cliente, para que ele saiba da economia ou do investimento dele. Por último, vou mandar para o cliente, tem 3 pontinhos conectados aqui, cliquei nele, você confirma o seu celular, nesse caso aqui, você pode editar, né, caso o celular esteja errado, e depois que você confirmar, você pode mandar por WhatsApp, por e-mail e linkar ali o cliente junto dessa proposta que a gente montou. Ok, turma? Temos dúvidas? Rafa, eu queria só trazer um ponto que é o seguinte, esse caso foi de renegociação, então quando o Rafa foi lá no começo, que ele mostrou onde é que a gente encontrava a bússola, estava direto no resumo. Para o cliente que é um cliente novo, um lead que a gente está trabalhando, por exemplo, né, que você coloca o CNPJ ali, converte ele em conta, você consegue achar também dentro das propostas, tá? Então, se você for na tela de proposta, vai aparecer lá as propostas e também vai aparecer lá embaixo a bússola para você poder tratar. E uma dica, turma, antes de fazer a bússola para gerar o folder para o cliente, você consegue já, né, se você quiser ir um pouco mais preparado, já montar uma proposta pensando no que você quer apresentar, porque quando chegar nessa última etapa, que é você fazer essa comparação, vai ficar mais fácil ali de você selecionar a proposta que quer trazer para o cliente, tá? Para a gente não precisar ficar pensando lá no final, mas qual é a proposta que eu vou comparar aqui? Fica um pouco mais fácil também. Beleza? Só queria trazer esse adendo aqui, Rafa, perdão. E tem dúvidas aqui no chat, tá?
Eu só, antes de falar ali para o Pet compartilhar com a gente, Lud, se você rolar a tela do folder lá para baixo, ele vai puxar automaticamente o seu nome, que você é o comercial, a sua franquia, e se você deixar o seu telefone e o seu e-mail preenchidos, ele já preenche ali também, para o cliente ter salvo também no folder. Top, Rafa, eu consegui aqui, obrigada. Você é maravilhosa, vamos. Pet. Ô, Rafa, na verdade não é dúvida, é um pedidinho de ajuda aí para levar para o time de desenvolvimento do Bússola, tá? Na hora. Em situações onde o cliente não tem antecipação contratado, na nossa proposta, por exemplo, ou na proposta dele, tá? Que ele já trabalha, não está gerando, tá dando um erro quando você coloca o share lá e a distribuição pelo MDR mais RAV, tá? Então tá dando um probleminha, a proposta não está sendo gerada. E eu acho que é uma dor que está acontecendo desde quando surgiu o Bússola, a gente não consegue, se já preencheu, por exemplo, todas as etapas, tá? Antes mesmo dessa melhoria agora do 7, de voltar na bússola que você gerou e, tipo, fazer algum ajuste, alguma correção de informação que você tem colocado errado. Você tem que refazer ela inteira. Então, se puder prever a possibilidade de clicar lá e corrigir só o que já foi alimentado, porque senão você tem que retroalimentar tudo de novo. Imagina num set aí, você alimentou várias taxas, você tem que refazer. É só um pedido de ajuda nesse sentido, tá? Cara, isso é um baita feedback. E quando você sai da tela e volta, ele volta tudo zerado também, né? Boa. Acho que é um baita feedback, Pet. Muito bom. Só para complementar, Rafa, esse de MDR mais Java, a gente já está dando uma olhada, tá, Pet? Então, a Ive, que nos ajuda no time de excelência, já está nessa bola aí junto com o time. E aí, eu dou até a dica para vocês, pessoal. No final do nosso treinamento aqui, eu sempre mando uma mensagenzinha lá com material de apoio, né, com feedback também para vocês preencherem. Eu vou mandar também um link de um grupo que a gente tem no WhatsApp. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um grupo no WhatsApp da Bússola, onde vocês conseguem tanto gerar o folder e mandar nesse grupo para que todo mundo consiga ver lá quem está conseguindo utilizar, quem está utilizando bem, quanto fazer esses pedidos de ajuda, por exemplo, que o Peterson fez agora, trazer feedbacks, compartilhar boas práticas do que vocês estão utilizando ali na Bússola. Então, eu vou mandar o link desse grupo também, tá, pessoal? Se puderem entrar lá no WhatsApp, pode ser bem interessante aí para vocês trocarem figurinha também. Boa, Dani. Manda o link para os RMs e eles mandam nos grupos que eles têm ali com ele. Boa, fechado. E a gente esqueceu de falar, né, Rafa? Mas se você rolar a bússola também, o folder até o final, imagina que o Marcos falou, Rafa, pô, gostei, mas estou a fim de analisar aqui, velho, não vou tomar a decisão agora. O Rafinha ele já tem como agendar a reunião, né, Rafa? Pô, beleza, Marcos. Exatamente. Se voltar aqui na quinta-feira, na parte da manhã ou da tarde, como é que fica melhor para ti? Pode ser às 3 horas? Ah, não, fica melhor às 11, beleza, 11 horas, então eu já vou agendar aqui essa reunião contigo. Então, não tem mais desculpinha, né, Rafa? Tá tudo ali na mão para a gente utilizar. Exatamente. Perfeito, Dani Boy. Ó, só para a gente finalizar, vou colocar aqui na tela para vocês o link, para vocês avaliarem esse papo que a gente teve hoje. Então, por favor, deixem ali os seus comentários, os seus... Opa, peraí que não está compartilhando. Tá indo. Aí, já foi, Rafa. Aí, boa. Então, por favor, preencham ali, turma. O feedback de vocês é mega importante, desde coisas mais simples até coisas mais estruturais a respeito do treinamento. Então, por favor, contribuam conosco ali. A gente é super grato quando vocês, enfim, manda feedback positivo quando foi bom, mas quando vocês também conseguem ser construtivos e ajudar a gente a melhorar a experiência de vocês dentro dos treinamentos, tá bom? Mandei o link no chat também, tá, Tom? Se alguém quiser, pode pegar direitinho no chat e dar as opiniões de vocês aqui. Boa. Finalizamos então, Dani Boy? Por mim está fechadíssimo, Rafa. São 9h28, já tem cliente abrindo a porta, 9h29 agora, acabou de atualizar. Então, acho que já está na hora de liberar a galera, vamos para a rota. Tem campanha rolando, né, Rafinha? Então, acho que a turma está doida para sair para a rua para vender aí. Se não tiver mais nenhuma dúvida, tá, turma? Estão todos liberados. Ó, isso vai ajudar muito na campanha, porque para pegar clientes com TPV maior, isso aqui é ouro. É isso, Nath. Diga tu aí, Fernando, para a gente finalizar. Mas se quiser sair, já pode também mandar brasa na rota, viu, turma? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu só tenho uma dúvida em relação à campanha. Na hora que a bússola gerar a campanha, ela já gera taxa pós-campanha para o cliente?
Exatamente. É só clicar nos 3 pontinhos que estão do lado do folder, você vai conseguir ter a opção de ver taxas promocionais, ver taxas pós-promocionais ali. Consegue sim. Não, beleza. E turma, só uma dica com relação à taxa de campanha, tá? Não ancorem o preço na taxa promocional da campanha. Ancorem o preço sempre na taxa final, e aí fala que vocês conseguem um período promocional para o cliente com a taxa que é promocional. Porque senão ele fica fixo nessa taxa promocional, e aí quando virar a taxa final, esse cliente dá um churn. Então, fala que o preço é aquele, só que vocês vão conseguir uma taxa promocional para ele por determinado período, naquela que a gente tem a promo, tá? Então, ancorem ao contrário a venda. Mas uma coisa que eu tô vendo aqui, que tá dando muito problema para mim aqui, a gente tem como saber como vai ser a partir do 3º mês. A Stone já mostra isso na hora que você está apresentando a proposta. Só que todos os clientes que eu estou credenciando acima de 30, não tá vingando, não tá batendo com o que a gente apresenta para o cliente na hora da proposta. Como assim? Isso aí é porque você tem lá, na hora que você apresenta o set para o cliente, o valor que vai ser programado a partir do 3º mês, com dias úteis, com D1 e D0. A gente já tem essa alçada na hora que a gente apresenta a proposta, mesmo pós-campanha. Só que não está batendo. Acho que aqui eu consigo ajudar, tá, gente? Bom dia, antes de tudo. Bom dia. Na readequação das taxas depois do período promocional, o time de pricing veio fazendo alguns tipos de testes. Então, tinham alguns clientes que iam para a taxa que já era negociada e teve uma parcela de clientes que iam para uma taxa com o BIP um pouco acima do que era negociado, dado a curva de juros. Esses clientes recebiam o comunicado, só que eu entendo que realmente era ruim, porque o combinado lá na hora não era esse. Então, a gente não está mais fazendo isso, a gente fez isso, se eu não me engano, até mês passado. Aí o time de pricing vai estudar o que aconteceu, se a gente teve churn maior desses clientes ou não, para tentar entender se isso vai ser ou não um movimento que a gente vai fazer dali para frente. Mas, por enquanto, isso foi um movimento que a gente fez até o mês passado. Porque eu até pedi recentemente para a Natália renegociação, eu não gosto de ficar pedindo isso. Mas é justamente porque todos os clientes meus, não tem exceção de nenhum, todos os clientes acima de 30 mil não bate com o que a gente oferece. Que eu foco no concorrente, que o concorrente vende com D1. Então, eu coloco dias úteis que a gente tem como padronizar o que vai ser a partir do 3º mês, mas não está batendo, a Stone não está vingando a readequação de taxas, está sempre 4,40, 4,30, o RAV está subindo demais em relação ao que a gente promete. Sim, se eu não me engano, eles estão fazendo com BIP de 0,5 a mais. Inclusive, tem comunicado, tá, gente? Acho que o ponto aí, acompanhando, né? O Eric falou que foi um piloto aí que a turma fez para poder entender como seria a reação dos clientes, e acompanhando e ver se continua dessa maneira, e obviamente, né? Se for o caso, a gente vê o que consegue fazer ali para o cliente também, para não deteriorar a relação com ele. Aqui na minha cidade, a gente veio a franquia, pegou de polo. E as reclamações aqui de 80% dos clientes que saíram da Stone é essa, porque readequou e não teve suporte depois quanto a isso. Aí a gente perdeu mais, só que eu vi aqui, tem mais de 180 clientes que saíram da carteira, não quer voltar. Estou tendo essa dificuldade, mas estou voltando aos poucos por causa desse